muita grana investida no Pix à vista, mas assim, olhar hoje para a estrutura do Flamengo, apesar do De La Cruz ser um jogador muito versátil, né, muito polivalente, fazer várias funções dentro de campo, eu diria para você que num primeiro momento ele vai ter que esperar um pouquinho. E a gente vai falar um pouco desse Flamengo, como encaixar esse Flamengo para 24, aonde o De La Cruz pode entrar. Amanhã a gente vai tentar trazer uma análise sobre o De La Cruz, mostrando as características dele. Então hoje eu vou falar mais de posicionamento. Amanhã a gente tenta trazer um pouco mais das características. Como que o Flamengo termina a sua temporada, né? Qual que é o time titular do Flamengo ao término da temporada? A gente já vê logo de cara. Primeiro a estrutura, né, no 4-2-3-1, que o Tite usou muito, com o Gerson às vezes até se aproximando mais do Arrascaeta aqui. O Pulgar, o jogador que faz a saída de bola, inclusive grande temporada de Eric Pulga. Acho que para mim foi um dos jogadores mais regulares do Flamengo. Inclusive com o Tite ganhando muito essa liberdade para chegar na área, para pisar, para chegar e ser um elemento surpresa também ofensivamente. As laterais, a gente tem a disputa do Wesley com o Mateuzinho, acho isso muito claro. Aqui, Ayrton Lucas, caso venha o Vinha, por exemplo, aí eu acho que aí é uma disputa mais sadia e tal, dos jogadores, porque tem muito essa questão do Ayrton Lucas ser um cara muito ofensivo, né? Um jogador com uma pegada mais ofensiva. O Vinha eu vejo como um lateral um pouco mais equilibrado, que vai bem nas duas, assim, mas é um cara mais defensivo que o Ayrton Lucas. Na zaga, chama muita atenção. E o Ortiz, se chegar, quem que cai aqui? Eu de verdade acho que num primeiro momento, tanto Fabrício Bruno como o Léo Pereira, pra mim são uma das melhores duplas de zaga que a gente tem no Brasil hoje. Eu gosto muito do futebol do Fabrício, acho um jogador com recuperação, com muita velocidade. Então a gente olha para a linha defensiva, ela pode ter mudanças, né? O Flamengo também está atrás de lateral direito, a gente vê um pouco desse papo por aí. Mas olhando para a dinâmica, qual que vinha sendo a dinâmica, né? O Gerson com mais liberdade, o Pulgar às vezes alternava e o Arrascaeta muito livre para fazer um movimento por dentro aqui, encostar no Pedro. Nas laterais, os dois laterais com muita capacidade de chegada e os dois jogadores de ponta mais agudos, com essa capacidade de vir por dentro, de também fazer a chegada na área. Então é um Flamengo que, esse time titular aqui que a gente vê, é um time muito equilibrado. Agora a gente vai pensar em variações. Vamos pensar primeiro aqui, você precisa ter um time um pouco mais defensivo, um pouco mais pausado. O que você faz? Aí você pode ter um Thiago Maia no lugar de um Gerson e soltar um pouco mais o Pulgar. E aí sim o Thiago ser um jogador um pouco mais preso. Você pode ter aqui em algum momento também o Alan, no lugar do próprio Thiago Maia, que é um cara que é mais construtor, organiza mais. Então a gente está falando de jogadores numa mesma posição, no mesmo setor, com características diferentes. Acho que o elenco vai ganhando e vai encorpando nesse sentido. Se a gente olhar, obviamente, esse cara em algum momento vai ter que entrar e deve entrar aqui, por mais que o Cebolinha esteja bem. O Bruno Henrique é um jogador que é titular, é um cara mais agudo, assim como o Cebolinha, mas mais chegada na área, de ser em vários momentos um segundo atacante, principalmente a bola na segunda trave, um cara que pisa bastante por ali para finalizar. E a gente está falando de variações, de jogadores com várias qualidades. A gente olha aqui na frente também, a gente tem o Pedro como titular, mas o Gabigol te traz outro tipo de dinâmica ofensiva. É um cara de mais atacar espaço, de bola no ponto futuro, de mais mobilidade, de baixar um pouco mais. Então a gente está falando de muita profundidade de elenco, porque você tem caras feras em todas as posições e tem também características diferentes. Agora falando no próprio De La Cruz, onde que o De La Cruz pode entrar nesse time? Eu já começo aqui. Ele pode ser sim um segundo homem ao lado do Pulgar ou de outro volante. Já fez esse papel no River Plate. Em vários momentos no River Plate, principalmente com o Gallardo, jogava com o Losango. E ele era um desses dois caras que ficavam dos lados. Então, De La Cruz pode ser um segundo homem mais ofensivo? Pode ser sim um segundo volante. De La Cruz pode ser o jogador da beirada, que movimenta por dentro para armar? Pode ser também, já fez esse tipo de função de jogar pelo lado do campo, seja mais pela esquerda normalmente, mas joga pela direita também, e pode ser em vários momentos o 10, o cara que joga mais perto do atacante. Eu acho que essa nem é tanto a dele, mas ele pode fazer esse papel também. Jogador com bola parada muito forte, tem uma batida na bola muito boa, remate de fora da área também muito bom. Então assim, acho que ele pode acrescentar, e é um cara que acima de tudo é versátil. O Tite, quando olhar ele no banco,
Aonde ele tiver algum tipo de problema, ó, seja aqui nesse local, seja aqui nessa posição, é um cara que ele pode contar. Amanhã a gente traz em vídeo algumas características dele, a gente vai falar um pouco das qualidades dele com bola, sem bola e analisar um pouco desse reforço. Certo, Glaucio Thiago? Certo, Renato. Você conhece Araraquara? Sim. Ah, cidade do interior de São Paulo que revela talentos em várias áreas, inclusive no futebol feminino, porque tem um time muito tradicional também, vencedor demais, e tem jogadoras de Araraquara aí pelo mundo, fazendo sucesso, seleção brasileira. Bia Zanerato é uma delas e a nossa Mari Pereira conta um pouco mais da história da minha conterrânea. Vamos lá.